Oi, gente, meu nome é Cecília Meu nome é Cauane. e hoje eu tô aqui com a minha amiga Kawane. Prima. A gente não sabe o que a gente vai gravar. Nesse microfone novo. É. Então a gente vai ter alguma ideia de coisa aqui. Gente, a gente vai mostrar o meu sketchbook. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui ele. Está aqui meu sketchbook. A parte de trás é assim. Então vamos lá, abrir ele. Gente, essa é a parte daqui inicial que eu desenho algumas coisas. E esta aqui é a parte de anti-stress, que eu vou fazer um tour para vocês dela.